Pessoal, vamos falar agora então sobre a planilha que vai auxiliar no controle das horas dos mutirantes e das famílias que participam do mutirão, tá? Essa planilha é importante porque é com base na apuração dessas horas, no controle das horas, que as famílias elas vão ganhando prioridade no sentido de receber as suas casas. A ideia é permitir aquelas famílias e aquelas pessoas que se dedicaram mais ao empreendimento, que elas tenham acesso à casa delas mais cedo, ok? Vamos lá então. A nossa primeira guia de planilhas é a guia de planilhas onde está escrito colar de cadastro. O que seria isso? Essa primeira guia de planilha, colar de cadastro, significa que você vai pegar essa guia correspondente na planilha de cadastro, copiá-la e colar aqui. Aquela planilha de cadastro é uma planilha onde serão cadastradas as pessoas e as famílias. Então, a ideia é transferir essa informação das pessoas e das famílias para essa planilha do controle de horas por meio dessa aba, que é a aba que necessita que seja colada a partir da planilha de cadastro. Ok? Na próxima guia de planilha, que é a guia inscrições, a gente trata da inscrição das famílias e das pessoas nos grupos de trabalho. Tá? Então vamos entender como é composta essa planilha aí de inscrições. Essa primeira coluna, grande coluna, é a coluna que trata da inscrição das famílias. E ela é subdividida nas seguintes colunas. A primeira coluna seria o ID, ou seja, a coluna de identificação da família. Então, essa coluna de ID ela possui um código que corresponde ao código daquela família. Esse código ele foi extraído daquela planilha de cadastro que você colou na aba anterior. A próxima coluna é o nome da família, ou seja, o sobrenome, na verdade, da família que corresponde àquela identificação, aquele código da família. Observa que as células que estão coloridas nas planilhas do projeto SHS, essas células elas são pré-programadas. Então o usuário não tem condições de editar essas células, ou seja, de preencher essas células. Essas células contêm fórmulas e por isso elas estão bloqueadas, tá, para edição. A próxima coluna é a coluna que trata do embrião. E vocês podem observar que essa coluna e a próxima, que aqui trata da prioridade, essas colunas estão na cor branca, o que significa que o usuário pode alterar essas informações. Então, nessa coluna embrião, a ideia é que seja preenchido ao lado de cada família o tipo de embrião residencial que essa família escolheu. Por exemplo, nós podemos ter a primeira família que ela tenha optada pelo embrião residencial número 3. Então, o número 3 vai aparecer aí nessa linha da primeira família, na coluna de embrião. Vamos supor que a segunda família tenha optado pelo embrião 1, por exemplo. Então, na linha correspondente à segunda família, a gente teria aí o número 1 correspondente ao embrião que essa família escolheu. A coluna de prioridade, que é a próxima coluna, ela só aceita os valores sim ou não. Tá? A ideia é priorizar certas famílias que estejam em maior condição de vulnerabilidade social, né? Uma vulnerabilidade socioeconômica. Quem serão essas famílias que serão consideradas prioritárias, tá? Ou seja, os critérios para se definir que uma família tem ou não prioridade, esses critérios eles cabem a cada comunidade definir quais são esses parâmetros, tá? Mas existem alguns parâmetros que a gente sugere que sejam considerados. Por exemplo, famílias que tenham uma grande quantidade de crianças e que talvez você não tenha aí os membros da família de suporte, né, para poder gerar recursos para essa família, tá? Você pode ter aí
órfãos também, você pode ter pessoas idosas que não têm condições de trabalhar no mutirão e que talvez estejam sozinhas. Então você pode ter uma série de situações aí que seriam entendidas como prioritárias do ponto de vista socioeconômico, e cabe à comunidade definir quais são esses critérios e aí preencher se a planilha tem prioridade ou não, tá? A ideia é que a planilha com prioridade ela vá ser apontada na frente das outras para fins de recebimento da casa. Ela ganha prioridade no recebimento da casa, tá? A próxima grande coluna é a coluna de inscrição nos GTs. O que significa isso? Inscrição nos GTs quer dizer inscrição nos grupos de trabalho do projeto, tá? Então, basicamente, a gente tem 6 grupos de trabalho no projeto. Nós temos aí o GT0. O GT0 é o grupo que trata da parte de serviços comuns, tá? Que não são relacionados à obra necessariamente. Então, por exemplo, atividades relacionadas a serviços de apoio ao mutirão, como creches, participação em trabalhos da cozinha, da lavanderia, participação em grupos de limpeza, ok? Até na segurança do empreendimento, que são atividades de apoio, não são propriamente atividades de obra, são atividades de apoio. Esse grupo é o grupo GT0. Em seguida nós temos o grupo GT1, que é o grupo que cuida da parte de fundações, né, da infraestrutura daquela residência. Nós temos o grupo GT2, que cuida da parte de alvenarias e também de lajes, né? Temos o grupo GT3, que cuida da parte de cobertura, telhado da edificação. Temos o grupo GT4, que cuida da parte de instalações prediais, elétrica, hidrossanitária, principalmente. E temos o GT5, que é o grupo que cuida mais da parte de acabamentos das atividades de obra, tá legal? Então, a ideia dessa grande coluna de inscrição nos grupos de trabalho é definir para cada mutirante, para cada pessoa, em qual grupo de trabalho que ele vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui nós temos a coluna ID, né? O que significa essa coluna ID? É o código daquela pessoa que está trabalhando. Note que agora não estamos falando, nessa coluna, do código da família, mas do código da pessoa que está participando do mutirão, tá? Em seguida, o nome da pessoa e a família para a qual ele pertence. Esses parâmetros foram também extraídos daquela planilha que você colou aqui, que veio da planilha cadastro, daquela outra planilha cadastro, que foi colada na guia de planilha anterior a essa que nós estamos trabalhando nesse momento, visualizando nesse momento, tá? E a próxima coluna é a coluna que trata do GT. Essa coluna é a coluna onde o usuário vai preencher com o número do GT correspondente àquele grupo de trabalho ao qual a pessoa está trabalhando, né? Então, se a pessoa está trabalhando no grupo de alvenarias, ela vai colocar o GT2. Se ela está trabalhando no grupo de instalações, ela vai colocar o GT4 e assim por diante, como já mencionado, certo? Aqui ao lado nós temos aqui um resumo da distribuição nos grupos de trabalho, da distribuição nos GTs. Observa que nessa primeira coluna de distribuição nos GTs nós temos essas pessoas que estão cadastradas nos GTs, que você compare esse quantitativo com as quantidades de mutirantes sugerida na outra planilha, que é a planilha de acompanhamento e planejamento da obra, tá? Nessa planilha de planejamento e acompanhamento da obra, nós temos uma estimativa da quantidade de mutirantes que seriam necessárias para cada grupo de trabalho, tá bom? Então, a ideia é que você monte equipes com um quantitativo próximo dessa planilha que nós sugerimos, porque a quantidade de trabalho de cada grupo, ela varia, e grupos que possuem mais trabalho precisam naturalmente de mais integrantes, tá legal? Você também deve preencher essa célula com a data de início da obra, a partir do qual serão calculadas as datas
das suas semanas sobre as quais serão realizados os levantamentos de horas trabalhadas das pessoas e das famílias, tá bom? Vamos agora para a nossa próxima guia de planilha. Observa que nós temos aqui 6 guias de planilha, GT0, GT1, GT2, GT3, GT4 e GT5, por meio das quais é realizado o controle de frequência semanal de cada grupo de trabalho, tá? Então, a ideia é que em cada planilha dessas, você tenha como fazer o lançamento das horas que foram trabalhadas naquela semana por todas as pessoas que pertencem àquele grupo de trabalho, tá bom? Então, vamos entrar numa planilha dessas e observe que a primeira linha trata das horas acumuladas, tá certo? Horas acumuladas das pessoas nesse caso, e não das famílias, tá? Porque essa planilha, ela faz o controle de horas por pessoa, tá bom? A segunda linha trata dos códigos das pessoas que pertencem àquele grupo de trabalho. Então, observe que você vai ter que identificar as pessoas que participam do mutirão, não mais pelo nome nesse momento, que ficaria difícil, mas pelo código, tá certo? Na verdade, a ideia é que você faça durante toda a semana uma folha de ponto de forma manual, onde você tenha para cada GT a lista dos integrantes que vão participar do GT e do lado o código dessas pessoas, né, do mutirão, e você possa lançar aí diariamente a quantidade de horas trabalhadas por cada um e ao final da semana fazer o lançamento das quantidades de horas trabalhadas naquela semana por cada pessoa, tá? Bom, as próximas linhas correspondem às datas das semanas nas quais você vai realizar esse lançamento. No nosso exemplo, vamos supor que você iniciou a sua obra no Natal e resolveu preencher aqui com o dia 25 de dezembro de 2018, a data de início da sua obra, tá? Então, a partir daqui, serão calculadas as datas das semanas do seu empreendimento, tá certo, pessoal? Então, observa que nessa planilha de controle de frequência semanal, a primeira data que aparece aqui é a data de 1º de janeiro de 2019, que é uma data a partir de 7 dias contando da data inicial, certo? Onde iniciou o empreendimento. Dentro da planilha dos grupos de trabalho, essa data vai ser a primeira data da semana, 1º de janeiro de 2019. Em seguida, observa que as próximas datas são obtidas somando-se 7 dias à data inicial, tá? Então, vamos supor que nessa semana aí do dia 1º de janeiro, você tenha trabalhado lá um X número de horas. Cada pessoa, então, vai ter o seu número de horas lançado nessa linha correspondente à linha do dia 1º de janeiro de 2019, certo? Bom, pessoal, essa planilha é muito útil porque permite que se tenha um histórico das horas de trabalho no mutirão por pessoa e por grupo de trabalho, conforme passam as semanas, tá? Então, eventualmente, se tiver alguma dúvida, né, de algum mutirante em relação à quantidade de horas trabalhadas, essa planilha permite um esclarecimento rápido por meio desses subtotais aí que são apresentados nessa planilha, tá? Bom, a próxima planilha é a planilha de controle de horas e das famílias, por família, tá? Controle de horas por família. Essa planilha é muito importante porque ela permite que as horas daquelas pessoas que trabalham por aquela família, que elas sejam subtotalizadas por família, tá? E na verdade, a priorização para fins de recebimento das casas, ela é feita a partir da quantidade de horas que as famílias trabalham. Então, aquelas famílias que trabalham mais, ganham mais prioridade na hora de receber a casa. Então, por isso, essa planilha é tão importante, tá?
Vamos explorar então um pouco essa planilha. Nós temos aqui, para a semana, por exemplo, do dia 1º de janeiro de 2019, essa primeira linha corresponde ao Código das Famílias, tá certo? Então, como já dissemos, o controle agora é feito por família. Então, a nossa referência à família é pelo código e não pelo nome da família na nossa planilha aqui, tá? Então, nessa semana, na primeira semana, nós temos aqui a primeira linha, que é de horas trabalhadas na semana. Essa planilha, então, ela vai trazer em cada coluna o total de horas trabalhadas daquela família naquela semana, tá? A próxima linha trata das horas doadas. O que são horas doadas, pessoal? A ideia é que se uma determinada família resolve trabalhar e dividir suas horas com alguma outra família, que ela possa fazer isso. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma família de amigos e que quer doar uma parte das suas horas para uma outra família amiga, tá? Ela poderia fazer isso por meio desse mecanismo. Então, as horas doadas naquela semana correspondem ao número de horas que serão retiradas das horas da família e serão transferidas para uma outra família, que seria a família beneficiária dessa doação, tá? A terceira linha, portanto, trata da família beneficiada. A família beneficiada é justamente o código daquela família que irá receber as horas que foram doadas pela família em questão, tá? Observe que na próxima linha nós temos aqui as horas recebidas. Automaticamente, se você colocar que doou, por exemplo, 10 horas para a família número 3, né, a primeira família doou 10 horas para a família número 3, lá na linha de horas recebidas da família número 3, aparecerão essas 10 horas como sendo horas que foram recebidas a título de doação. Então, esse mecanismo ele permite aí que famílias que tenham, em princípio, menos horas possam receber horas doadas de outras famílias por algum motivo, tá? Observe que a próxima linha é o total de horas efetivas acumuladas na família. Então, essa linha é muito importante porque é efetivamente a linha que serve de base para a ordenação, tá? Então, as horas efetivas acumuladas não se refere às horas apenas da semana, mas se referem às acumuladas até aquela semana, incluindo as horas que foram doadas para aquela família, certo? Então essa linha é muito importante por isso, ela fornece um total de horas efetivas acumuladas, tá? A próxima linha trata da data de recebimento da casa, tá? Vamos supor que numa determinada data, aquela família tenha recebido aquela casa, tá? Então ela preencheria essa célula com a data de recebimento dessa casa e automaticamente ela vai ser selecionada aqui na linha de já recebeu, como já tendo recebido a sua casa. Isso quer dizer que em ordenações futuras de novas casas que serão distribuídas, essas famílias então não entrarão nessa conta de ordenação, porque elas já receberam suas casas, tá bom? E finalmente nós temos aqui a linha de classificação, que é aquela que vai ordenar pelo número de horas aquelas famílias que estão participando do mutirão, excluindo aquelas famílias que já tenham porventura recebido a casa. Tá legal? Gente, e finalmente nós temos a última guia de planilhas, que é a planilha que trata de organizar todas as informações anteriores e organizar uma fila de entrega das casas, tá certo? Essa planilha, então, ela consiste na primeira coluna, é a coluna de posição, onde são colocadas em ordem crescente, né? Ou seja, do menor para o maior, aquelas famílias em função da quantidade de horas que elas possuem no seu histórico, tá?
caso você tenha a mesma posição para essas planilhas, quer dizer que essas famílias estão empatadas, tá certo? Então, as famílias que possuírem a mesma posição, não necessariamente quer dizer que existe uma preferência de uma em relação à outra, tá? Uma delas acaba tendo que vir primeiro, mas nesse caso elas estariam empatadas e a comunidade teria que definir aí um critério de desempate, se for o caso, na hora de conceder a casa com base nesse critério, tá? A segunda coluna é a coluna que trata do código da família, a terceira coluna o nome da família, a próxima coluna trata do total de horas de cada família, e as próximas colunas tratam da prioridade e do tipo de embrião. Então, é importante que sejam selecionadas aquelas situações em que o usuário da planilha quer enxergar. Por exemplo, vamos supor que numa determinada data eu queira enxergar quais são as famílias que têm prioridade e que tenham optado pelo embrião 1, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é nessa célula onde está escrita aqui data, eu colocar a data que eu quero, no caso aí 1º de junho de 2019. Em seguida eu vou selecionar se é o caso de uma família com prioridade ou não tem prioridade. Então, no caso aqui, por exemplo, se a família tiver prioridade, eu vou selecionar no filtro o xizinho, tá? E só vão ser filtradas aqui as famílias que estão prioritárias. E em seguida eu filtro o tipo de embrião. Por exemplo, se é o embrião 1 que eu quero visualizar, a fila, né, das famílias que estão aguardando pelo embrião 1, eu vou e seleciono aqui no filtro o xizinho do embrião 1 e serão selecionadas aí as famílias que estão na prioridade do embrião 1, tá? Então, naturalmente, aquelas famílias que estiverem mais acima dessa lista serão as famílias que devem receber a casa primeiro, ou pelo menos que estão na frente em termos de horas, naquela data, tá? Para fins de entrega das casas. Naturalmente, na medida em que passa o tempo e as famílias vão trabalhando no mutirão, você pode ter uma variação das famílias de posição, tá certo? Então é por isso que é importante definir a data de input, né? A data que se quer enxergar a informação nessa planilha, porque é nessa data que aquela fila vai estar valendo, certo? Então, por isso que é importante também definir uma data na qual serão apuradas essa fila, será apurada a posição das famílias nessa fila, para fins de entender aí quem vai receber a sua casa, certo? Bom, pessoal, é isso que tinha para falar sobre essa planilha de controle de horas dos mutirantes e das famílias, e que também fornece uma informação importantíssima, que é a priorização dessas famílias para fins de entrega das casas, tá legal? Bom, até a próxima.